Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que causa muitas dúvidas nos trabalhadores no dia a dia da prática, no dia a dia tanto da prática trabalhista como da prática dos trabalhadores. Quero conversar com vocês hoje sobre pedido de demissão. Mas antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que deem um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que possam se interessar por esse tema. Caso vocês tenham interesse em receber as notificações, coloque aqui no sininho de notificações para vocês receberem os próximos vídeos do nosso canal. Pessoal, quero conversar com vocês aqui sobre pedido de demissão. Você deve saber muito bem que o pedido de demissão é algo muito comum no dia a dia. Não só da Justiça do Trabalho, não só conversando na parte trabalhista, mas quando a gente trabalha em algumas empresas, trabalha no escritório, é comum ou eu pedir demissão ou você pedir demissão porque você consegue um trabalho melhor. Às vezes você pede demissão porque você não está mais gostando daquela empresa, não está mais gostando dos colaboradores ou dos seus superiores, por quaisquer motivos que sejam, que ensejem o pedido de demissão. Ele é muito comum no nosso dia a dia e não por isso, certamente, ele é muito comum na Justiça do Trabalho. Mas olha só, meus amigos, olha o termo pedido de demissão. Vocês acham que isso é um termo correto? É claro que não, meus amigos. Esse termo, embora seja um termo muito comum e seja um termo muito utilizado pelos colaboradores e até pelos operadores do direito, sejam advogados ou magistrados, essa expressão pedido de demissão, ela se encontra totalmente equivocada. E por que isso, meus amigos? Vamos raciocinar de forma lógica. Quando você sai de uma empresa, quando você quer sair de uma empresa e quando você não quer mais trabalhar para aquele empregador, pessoa física ou jurídica, você vai pedir para não mais comparecer à empresa? Você vai chegar ao seu empregador e pedir por favor para que você não seja mais obrigado a permanecer na empresa? Claro que não, meus amigos. O pedido de demissão, essa expressão, ela se tornou popular no dia a dia, mas na verdade isso não é um pedido. Na realidade, o funcionário, o colaborador, ele está cientificando a empresa, ele está cientificando o empregador, seja ele pessoa física ou jurídica. Ele está ali nada mais do que é uma declaração unilateral, formal, de uma rescisão do contrato de trabalho, de uma denúncia do contrato de trabalho. Vocês sabem muito bem, meus amigos, que após o estabelecimento do contrato de trabalho, existem várias hipóteses de extinção desse contrato de trabalho. Já conversamos sobre demissão por justa causa, já conversamos sobre demissão sem justa causa, o falecimento do empregado, ele também é uma das espécies de extinção do contrato de trabalho. E o pedido de demissão nada mais é do que mais uma espécie de extinção do contrato de trabalho. O empregado, como eu disse, de forma unilateral. O que eu quero dizer com essa unilateralidade? O empregado, ele por conta própria e sob os seus argumentos, ele vai decidir não mais trabalhar para aquele empregador e ele vai apenas comunicar que ele não está mais interessado em permanecer. Simples assim. É uma declaração dando ciência para o empregador de que ele não mais vai prestar serviços. Seja a partir de amanhã, seja daqui a 30 dias, com base no artigo 487, com base no aviso prévio,
aviso prévio, inclusive, que eu também vou comentar aqui sobre essa questão do aviso prévio no pedido de demissão, que tem um detalhe muito importante que nós precisamos conversar, mas ele está cientificando. E por que unilateral? Você acha que seria necessário, após o pedido de demissão, que o empregador, a empresa, dê autorização para que ele não mais compareça? Claro que não, meus amigos. Como eu disse, ele não precisa dessa autorização. É apenas uma declaração. Na realidade, o pedido de demissão, ele tem uma natureza constitutiva, está constituindo ali a extinção do contrato de trabalho e ele está informando. E é bom, pessoal, que fique claro que essa ciência é uma formalização. Ele está deixando claro que ele não vai mais comparecer, até mesmo para que se evite maiores problemas, para que se evite, por exemplo, um abandono de emprego. No vídeo passado, eu conversei com vocês sobre o abandono de emprego, falei com vocês que muitas pessoas às vezes desaparecem da empresa e com base naquele período de 30 dias após o não comparecimento reiterado nesses dias, seria decretado o abandono de emprego. Aí o funcionário que ele quer pedir demissão, que ele não quer mais permanecer naquela empresa, para que ele evite que a empresa aplique o abandono de emprego, a justa causa, ele vai pedir demissão e formalizar, seja de forma oral ou seja por escrita, meus amigos. Eu entendo até mais aconselhável que esse pedido de demissão seja por escrito, através da carta de demissão. Embora não haja nenhuma regra, nenhuma previsão legal, é conveniente ao empregado que ele faça essa carta por escrito. Para quê? Para comprovar que a partir de determinado dia ele não vai mais comparecer na empresa. E a partir daí, deixando claro que naquele caso ali não é um abandono de emprego. E por que essa diferença, meus amigos? Porque o abandono de emprego, em regra, justa causa em regra, não aparece na CTPS. Inclusive, há previsão legal de que o empregador ele não pode colocar que o empregado ele foi demitido por justa causa. Então, qual é a diferença? Eu posso, já que eu não vou comparecer mesmo, qual é a diferença de pedido de demissão e abandono de emprego? Porque no final das contas eu não quero mais estar lá. Primeiro, meus amigos, antes de mais nada, é o bolso. O empregado, ao pedir demissão, ele tem direitos diferentes daqueles que ele teria direito se ele fosse demitido por justa causa. Já conversei com vocês aqui, pessoal, que a justa causa é a pior das rescisões contratuais. É a última da última hipótese. Por isso que quando eu chego no judiciário, às vezes até a empresa na teoria tem razão, mas o judiciário ele trava, ele evita que se configure essa justa causa, seja por qual modalidade que ela aconteça. Porque isso não fica bem para a imagem do empregado, porque por mais que não conste na carteira de trabalho, essas informações vão se perpetuando de boca a boca, mas o principal é o seguinte, meus amigos, a diferença no salário. E outra coisa, conversei com vocês que no abandono de emprego, embora não haja nenhuma previsão legal, é muito comum que as empresas encaminhem telegrama e veiculem essa notícia do nome do empregado em jornal de grande circulação. E pode ser que o nome do empregado nesse jornal de grande circulação acarrete numa violação ao direito de imagem e à honra desse trabalhador, por que não? Então, o empregado, como forma de evitar esse tipo de coisa, que o nome dele apareça em um jornal, por exemplo, ou que ele receba correspondência, ou que o nome dele fique circulando nas rodas dos trabalhadores ali, ele já formaliza o pedido de demissão. E com
qual é a parte financeira, pessoal? Que sempre, no final das contas, é o que mais importa. Como eu disse, a justa causa, pelo abandono, por exemplo, ele recebe muito pouco, ele perde quase todos os direitos. No pedido de demissão, ele certamente irá perder alguns direitos diversamente do que ele teria se essa rescisão tivesse sido sem justa causa por interesse do interesse do empregador. Mas, de qualquer forma, nenhuma empresa e ninguém é obrigado a demitir. Para falar a verdade, nenhuma empresa é obrigada nem a admitir, tampouco a demitir. Então, muitas vezes, a empresa não quer demitir aquele funcionário por qualquer motivo que seja. Seja porque gosta do empregado, muitas vezes a empresa também no dia a dia não quer demitir aquele empregador porque ele sabe muito bem que um funcionário, de repente, de 20 ou de 30 anos de casa, as verbas rescisórias calculadas daquele funcionário chegarão a um valor altíssimo. E muitas vezes ou a empresa não tem como pagar essas verbas rescisórias ou não quer pagar essas verbas rescisórias. Mas, de qualquer forma, no final das contas, pessoal, eu como empregador, eu não sou obrigado a demitir ninguém. Ele veio, ele me contratou, ele está sendo útil aqui como funcionário e eu não sou obrigado a demiti-lo. Então, muitas vezes, por N motivos, o empregador vai lá e faz o pedido de demissão. Como eu disse, de preferência de forma escrita, ou ainda que verbal. Mas ele perde alguns direitos, ele perde muitos direitos. E, no final das contas, quais são os direitos que o empregado tem quando ele pede demissão? Na realidade, é a rescisão por vontade do empregado. O empregado, antes de mais nada, ele terá direito ao 13º proporcional, ele também terá direito às férias vencidas, caso ele trabalhe por mais de um ano e haja férias vencidas, ele terá direito às férias vencidas, ele terá também direito às férias proporcionais. E outra coisa, pessoal, quero dizer para vocês o seguinte: além das férias vencidas e proporcionais, além do 13º proporcional, ele terá direito ao saldo de salário do período daquele mês que ele trabalhou. Só que no pedido de demissão, pessoal, acontece algo bem peculiar, que é uma das características que prejudica o pedido de demissão. Quando o empregado pede demissão, ele perde o direito de, primeiro, receber a multa de 40% do FGTS e ele perde o direito de sacar o FGTS. Por que isso, meus amigos? Porque, conforme previsto no artigo 18 da Lei 8.036, que trata do FGTS, a lei ela fala o seguinte, se não me engano, no parágrafo 2º, pessoal. Toda vez que o empregador der causa à demissão, à rescisão do contrato de trabalho, ele terá que pagar uma multa de 40% sobre o montante de todo aquele valor que se encontra depositado na conta vinculada do reclamante. Vocês perceberam que eu falei quando o empregador der causa? Empregador. Nesse caso do pedido de demissão, pessoal, quem está dando causa à rescisão contratual é um empregado. Então, ao contrário senso, é muito óbvio. Então, a empresa não vai pagar os 40% da multa do FGTS. E, às vezes, esse valor de 40% é um valor que vai fazer diferença. Imagine 8% depositado mensalmente durante 30 anos. Olha o valor que vai ter ali. Além dele sacar aquele valor que provavelmente vai passar dos 40 mil reais, dos 30, 40 mil reais, dependendo do quanto é o salário dele, porque
A própria lei do FGTS determina que o empregador ele recolha 8%, que ele deposite 8% do salário do reclamante nessa conta vinculada. Então, fora esse valor que está sendo guardado ali, desse montante ele multiplica 40%, ele tem que pagar 40% de multa. Né? Essa opção do FGTS, ela veio lá daquela antiga estabilidade. Após a Constituição de 1988, a Constituição da República, ela tirou da legislação, ela terminou aquela estabilidade decenária. Dificilmente hoje em dia teremos algum estabilitário decenário. Pode ser que ainda haja alguns, mas a Constituição de 88, olha só quanto tempo já se passou. A cada minuto, a cada dia que passa, mais difícil é a gente encontrar uma pessoa que seja estável por aquela estabilidade. A partir dali da Constituição de 88, se criou essa opção do FGTS. De 88 para cá, todo mundo é optante do FGTS. Então, o empregador ele não vai pagar essa multa. Então, olha o prejuízo que o empregado ele vai ter. Né? Por essas e outras, que nem sempre é aconselhável o funcionário a pedir demissão. Por essas e outras razões, muitas empresas elas tentam burlar as leis trabalhistas e elas muitas vezes até forçam para que o trabalhador ele peça demissão. Porque uma coisa é o funcionário pedir demissão por conta própria. Por mais que ele perca direitos, ele sabe do que está na teoria, ele tem noção do que vai acontecer ali. Agora, quando ele é forçado a pedir a demissão, ele está sendo, de certa forma, coagido. E acaba que ele vai perder esses direitos. Então, não aconselho em regra a ninguém a pedir demissão, principalmente quando há um contrato de muitos anos ali em jogo. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês, meus amigos, eu já tinha comentado aqui, é sobre o aviso prévio. O aviso prévio ele se encontra previsto no artigo 487 da CLT, pessoal. E todo mundo conhece o aviso prévio, conhece a primeira faceta do aviso prévio, que fala que a empresa ela tem que pagar ao empregado, na época da sua rescisão, na época quando o empregado der motivo para a rescisão sem justa causa, pagar um salário ao reclamante. Mas nem todos os empregados eles conseguem perceber o outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda ele se encontra no parágrafo 2º do artigo 487 da CLT, que fala lá o seguinte, pessoal: quando o empregado rescindir por conta própria, ou seja, quando ele pedir demissão, é ele que vai pagar o aviso prévio. Ou ele avisa da mesma forma que a empresa faz, ou ele avisa com 30 dias de antecedência, ou ele dá o prévio aviso com 30 dias de antecedência, ou se ele não der o aviso prévio de 30 dias de antecedência, quando houver a rescisão do contrato de trabalho, a empresa ela tem todo o direito de descontar o aviso prévio. Pois é, e por que eu estou falando isso, pessoal? Porque muitas vezes, na hora de um pedido de demissão, os funcionários e os reclamantes, eles não conhecem a legislação, eles não estão acostumados com esse raciocínio, eles infelizmente só acham que a empresa é obrigada a pagar o aviso prévio. Eu particularmente, eu falo para todos, seja para os meus clientes, pessoas físicas, e até para a pessoa jurídica, numa conversa informal, que o direito, ele funciona, ele é uma via de mão dupla, ele está para os dois lados. Da mesma maneira que o legislador, ele impõe regras para a empresa, ele também impõe regras ao trabalhador. E esse parágrafo 2º, essa regra, ela é uma imposição genérica, pois toda lei ela tem um caráter genérico para todos, e o empregado, o funcionário, ele também está sujeito a isso.
Então, não se esqueçam, meus amigos, que quando você pede demissão ou você avisa previamente, vai trabalhar 30 dias para aquela empresa, para aquele empregador. Se você quiser sair imediatamente e não cumprir o aviso prévio, você poderá ser descontado deste aviso prévio. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema pedido de demissão. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas que queiram conhecer sobre esse tema de muita relevância do dia a dia. Coloque ali o sininho de notificação, coloque aqui embaixo comentários sobre outros assuntos que você queira conversar conosco e que queira que eu passe para vocês. Eu desejo a vocês, pessoal, um grande abraço e até a próxima.